Há momentos em que Deus não espera para responder depois de semanas. Há momentos em que Deus não espera meses para responder. Há dias em que o céu se move ainda no mesmo dia. Não porque Deus foi pressionado, não porque alguém fez um sacrifício maior, mas porque houve um alinhamento imediato com a perfeita vontade dele na palavra dele. Existe sim um tipo de jejum que não prolonga a espera. Ele encerra ciclos espirituais rapidamente. E esse jejum não começa com o corpo. Ele começa com uma decisão interior: parar de resistir a Deus. A religião, ela ensinou que jejum é insistir. A Bíblia, ela revela que jejum é cessar a guerra contra a vontade de Deus. Por isso, alguns jejuns duram dias e outros fazem o céu agir antes do pôr do sol. A Bíblia diz: quando o coração se alinha, o tempo se comprime. Daniel jejuou e a resposta já havia sido liberada ainda no primeiro dia. Daniel 10:12. Elias orou e a nuvem apareceu do tamanho do mão de um homem. 1 Reis 18, ainda no mesmo dia. E Nínive jejuou e o juízo foi suspenso imediatamente. Jonas 3. O fator comum não foi a duração, foi o quebrantamento verdadeiro. O jejum que faz o céu agir ainda no mesmo dia é aquele que remove os obstáculos espirituais que estavam bloqueando as respostas. Porque Deus não se atrasa, mas Ele espera o seu perfeito alinhamento. E muitos dizem: estou jejuando para Deus agir. Mas Deus diz: estou esperando você se alinhar com a minha palavra. O maior atraso espiritual não vem do inimigo, vem da sua resistência interior. Resistência em perdoar os outros, resistência em obedecer a palavra, resistência em largar o controle, resistência em admitir os próprios erros. Esses tipos de resistência, obviamente, prolongarão processos. Mas quando essa resistência cair, o céu não precisa de mais tempo. Por isso, Isaías 58 promete resposta futura distante. Não promete futura ou distante, ele promete já. Clamarás, responderei, gritarás por socorro e eu direi: eis-me aqui. É a resposta imediata que ele promete em Isaías 58. Não são campanhas prolongadas, é rapidão aqui. Então esse é imediato. Não é semanas depois, não é quando o tempo de Deus terminar ou o propósito terminar. É quando o seu coração se render à perfeita vontade dele. O jejum que move os céus rapidamente é aquele que encerra discussões com Deus. Não é mais: Senhor, mas eu acho, Senhor, mas contigo é diferente, Senhor, mas ele errou primeiro. Não tem esses tipos de desculpinhas e muitas outras. É quando você diz: se o Senhor falou, assim é, e eu obedeço. Esse jejum, ele quebra o nosso ego, o nosso orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Enquanto houver resistências, haverão atrasos. E quando há humildade, há liberações de pedidos. É por isso que alguns jejuns parecem longos, prolongados demais. Não porque Deus demora a responder, mas porque o coração ainda está negociando princípios. E Deus não negocia princípios. O jejum que faz o céu agir antes do fim do dia não tenta convencer a Deus, mas é convencido por Deus.
Ele permite que Deus convença você. Esse jejum produz silêncios interiores. E é no silêncio que Deus fala mais rápido. Marta queria explicações. Maria escolheu a presença. Jesus não explicou para Marta. Ele se revelou para Maria. Porque quem escolhe a presença do Senhor acelera os processos. Jejum não é ausência de comida, jejum é ausência de ruídos espirituais. É quando você cala a ansiedade, cala as autodefesas, cala a sua pressa. E é justamente nesse ambiente que Deus age. Há respostas que não exigem nem muitos dias, exigem apenas quebrantamento real. A Bíblia mostra que Deus age rápido, quando encontra arrependimento sincero, coração ensinável, obediência imediata. Por isso Nínive foi poupada, e por isso Davi foi restaurado. Por isso o filho pródigo foi recebido no mesmo dia. Nenhum deles apresentou argumentos, apenas se renderam completamente. O jejum que acelera a resposta para o mesmo dia não é um teatro, não é um anunciado, não é exibicionismo. Jesus disse: teu Pai que vê em secreto te recompensará. Deus não recompensa espetáculos, Ele recompensa verdades profundas. Esse jejum faz você enxergar coisas que evitava, reconhecer erros que justificava, abrir mão de posições que defendia. E quando isso acontecer, algo espiritual vai se romper. Porque o céu não estava fechado. Você estava fechado. E quando você abre agora o coração, Deus não demora a entrar. Há dias em que uma decisão espiritual correta vale mais do que 40 dias de jejum religioso. Jejum religioso pode passar de 40 dias. Agora, jejum alinhado com o Senhor, aí sim. Porque Deus responde à verdade, e a verdade é a palavra dele, e não a esforços vazios. Esse jejum faz o céu agir antes do fim do dia, porque ele remove o último obstáculo, o eu, o ego no trono. Quando o ego, o eu, desce do trono, então Deus pode subir no trono. Quando você para de lutar, então Deus começa a agir. E o resultado não é confuso, é paz. A Bíblia diz que a paz de Deus guarda o coração. Filipenses 4:7. E quando a paz vem, ela é sinal de que Deus já entrou em ação. Talvez você esteja hoje esperando um sinal externo, mas Deus está liberando um ajuste interno. E quando esse ajuste acontece, o céu responde rápido. Não porque você mereceu, mas porque você se alinhou aos céus. E este é o jejum que faz o céu agir antes do fim do dia. Não é o mais longo, não é o mais visível, não é o mais elogiado, é o mais sincero. E Deus nunca ignora um coração verdadeiro que está agora rendido à perfeita vontade do Senhor. Assim termino essa mensagem de um jejum profundo e verdadeiro, que pode ser com resposta rápida, porque Deus não gosta de sacrifícios tolos, Ele gosta de obediência. Agradeço a todos os inscritos do canal, todos que dão like e principalmente os que comentam, porque os comentários ajudam também a impulsionar o meu canal a crescer mais e mais, tá? Então que Deus abençoe a todos, obrigado por tudo e fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo, amém.